Olá! Hoje a gente mergulha num tema fascinante, né? Aquela ideia que está em todo canto de um paraíso perdido, uma era dourada. Sim, é impressionante como isso ecoa. A gente vai usar uns trechos do livro Memories and Visions of Paradise, do Richard Heinberg, para tentar entender por que essa história é tão persistente, em tantas culturas diferentes. É a grande questão, né? O que será que tem por trás disso? Exato. Então, a nossa ideia aqui é investigar os elementos principais desse mito e o que ele pode talvez revelar sobre a condição humana usando o livro como guia. Ótimo ponto de partida. E o Heinberg, ele cataloga muitos exemplos, né? O Éden da Bíblia, claro, Dilmun, lá na Suméria, A Idade de Ouro grega que o Hesíodo descreveu. e isso, a Krita Yuga hindu, o tempo dos sonhos dos aborígenes australianos, é realmente notável essa recorrência. E ele tenta explicar isso, né? Quais são as hipóteses que ele levanta no livro? Bom, ele explora algumas possibilidades. Poderia ser tipo difusão cultural, sabe? Uma ideia que se espalhou muito antigamente. Ou talvez tenha surgido sozinha em vários lugares diferentes. Também, ou, e isso é bem interessante, talvez seja algo mais fundo, uma memória coletiva meio esquecida. O Jung falava de anamneses, né? Tipo, uma lembrança que está soterrada na nossa psique. Uhum. Uma memória coletiva. E como eram esses paraísos, segundo as descrições que ele compila? O que eles têm em comum? Olha, o ponto central que o Heimberg destaca é um estado de conexão profunda, sabe? Conexão com a natureza, com o divino, com a gente mesmo. Isso era o paraíso. Ah, entendi. Então não era só um lugar bonito. Não, era mais um estado de ser. Paz, harmonia total com o ambiente. Abundância sem precisar daquele trabalho exaustivo, sabe? As pessoas viviam muito, talvez fossem até imortais em alguns mitos. E tinha uma sabedoria natural, né? Sem precisar aprender. Exatamente. Sabedoria inata. E o mais incrível, ele menciona poderes que hoje são fantásticos. Tipo, falar com animais, a capacidade de voar, ou até brilhar, ter uma luz própria. Nossa, Ele cita exemplos disso. sim, ele menciona, por exemplo, a visão de um ancião Hopi ou o poeta Tácito, descrevendo essa vida sem culpa, sem precisar de lei ou coerção. Era um estado de inocência, assim, e unidade com o cosmos. Uma unidade que, bom, a gente sabe que não durou, né? Pelos mitos, pelo menos. Aí entra a tal da queda. Isso, a perda do paraíso. E as causas variam muito, né? Às vezes é desobediência, tipo Adão e Eva, ou a Pandora abrindo a caixa. Ou comer um fruto proibido, um clássico. Exato. Ou pode ser algo mais sutil, tipo um esquecimento espiritual. Esquecer quem a gente realmente é, nossa essência. E o Heimberg explora o significado disso, né? Para além do literal. Sim, e essa é a parte fascinante. A queda não precisa ter sido um evento histórico. Pode ser uma metáfora poderosa. Metáfora para quê, por exemplo? Para o nascimento do ego, talvez, daquela consciência individual que se sente separada de tudo. Ou então para a introdução da dualidade, sabe? O julgamento de bem e mal. Ah, que em muitas tradições orientais é a raiz do sofrimento, né? Justamente. Seria uma mudança radical no nosso jeito de ser. Uma perda daquela sacralidade original que existia no paraíso. E é curioso como essa queda muitas vezes está ligada a catástrofes depois, né? Principalmente o dilúvio. Nossa, sim. É outro padrão que se repete. Noé, claro, mas tem o Utnapishtim, na Babilônia, o Deucalião, na Grécia, o Mano, na Índia. É impressionante. Quase todo mundo tem uma história de dilúvio. Pois é. E o Heimberg, ele até menciona a tese do Velikovsky, a ideia de que talvez esses mitos sejam ecos de traumas coletivos reais. Traumas. Tipo, Catástrofes naturais gigantescas, sabe? Que impactaram todo mundo, deixaram uma marca profunda na psique humana, geraram medo e talvez até mecanismos para a gente esquecer, para poder seguir em frente. faz sentido. Mas essa imagem do paraíso, ela não ficou só no passado, né? O livro mostra como ela continua viva. Com certeza, continua muito viva. Ressurge de várias formas. Em profecias, por exemplo, de um retorno a esse estado, tipo o Apocalipse na Bíblia, ou a purificação Hopi. Na literatura também, né? Milton, Dante, com certeza.
em tentativas de criar utopias na prática, tipo comunidades intencionais que buscam viver de um jeito diferente, e até, olha que interessante, em relatos modernos de experiências de quase morte. As EQMs. É verdade, muitas pessoas descrevem sensações paradisíacas, de paz, luz. Exato. Isso tudo mostra a força desse arquétipo, né? Pode ser um sinal daquele desejo profundo que a gente tem por harmonia, por se reconectar, ou talvez seja um espelho refletindo o que a gente perdeu e o nosso potencial. E o Heiberg vai além, né? Ele conecta isso com umas ideias científicas mais novas. Sim, ele ousa fazer essa ponte. Menciona a hipótese Gaia, a Terra como um organismo vivo interconectado, e até a ideia de uma consciência fundamental que permeia o universo. Uau! Então, para a gente resumir um pouco a nossa conversa, vimos essa universalidade impressionante do mito do paraíso perdido. Uhum. Quase onipresente. As características marcantes desse estado, harmonia, sabedoria, até habilidades que parecem perdidas. Isso e a queda como um símbolo forte de separação, né? Muitas vezes ligada a catástrofes e ao começo do sofrimento, como a gente conhece. E, finalmente, como essa visão não morreu, ela continua aí inspirando buscas culturais, espirituais. Exatamente. E o que o Heimberg argumenta é que entender esse fio condutor na nossa história é entender algo muito profundo sobre nós mesmos, sobre nossas aspirações e medos mais básicos. Perfeito. E para fechar, fica aquela provocação final, que o próprio Heimberg deixa no ar. E se o paraíso for mais que um mito, mais que uma metáfora? Ah, essa é a grande questão, né? O livro explora umas pistas arqueológicas, tipo aquelas possíveis sociedades pacíficas da velha Europa, antes da história registrada. E pistas psicológicas também, sugerindo que pode ser as duas coisas: uma memória histórica distorcida e um estado de consciência real, talvez até atingível. Exato. E se a jornada de volta para o jardim não for achar um lugar físico perdido, mas sim redescobrir um jeito esquecido de ser? Uma reconexão. Uma reconexão com a teia da vida, com o sagrado e, quem sabe, com capacidades que hoje a gente acha que são milagre. Fica aí a reflexão, para a gente continuar explorando.